Olá, bom final de tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. A partir de agora, nesta edição, vamos trazer as últimas notícias e informações do dia, do agronegócio, da economia, a previsão do tempo para o final de semana que está chegando aí e também, claro, as cotações desta sexta-feira, 17 de agosto. A partir de agora está no ar o Destaque Rural Notícias. Seja bem-vindo. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Vamos então começar trazendo as informações de que a produção mundial de trigo no ciclo 2018-2019 deve atingir 729,63 milhões de toneladas, segundo apontam dados de agosto do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, captados pela Datagro. Caso a estimativa se confirme, o volume produzido vai ficar 4% abaixo do montante da temporada anterior, 2017-2018, previsto em 750,08 milhões de toneladas. O Brasil deverá atingir ou registrar uma colheita de 4,7 milhões de toneladas, o que corresponderá a apenas 1% da safra global. União Europeia, com 137,5 milhões de toneladas, 19% de participação, e China, com 18% de participação, tendo aí 128 milhões de toneladas, são os países que lideram aí a lista de produtores mundiais. E a China vai estender por pelo menos 6 meses a investigação sobre a prática de dumping nas importações de frango do Brasil. A informação foi prestada pelo Ministério do Comércio da China. Essa investigação ela foi lançada em agosto do ano passado, foi estendida até 18 de fevereiro devido à complexidade do caso, segundo disse o Ministério. Pequim anunciou em junho a imposição de direito anti-dumping provisório sobre as importações de frango provenientes do Brasil de 18,8% e 38,4% sobre o valor das importações, numa medida que afetou principais exportadores brasileiros. As medidas antidumping temporárias foram adotadas depois de reclamações da indústria doméstica de que o Brasil estaria vendendo seu produto abaixo do valor de mercado. Essa decisão representou mais um forte golpe à indústria brasileira. No mês de abril, a União Europeia tinha anunciado a proibição de 20 frigoríficos brasileiros de exportar frango para o bloco econômico. Lembrando que o Brasil é o maior exportador de frango do mundo e a origem de mais de 50% das importações de carne de frango do país asiático, da China. E segundo reportagem que está aqui no mapa, né, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com certificado de sanidade e produzida com sustentabilidade, a carne bovina brasileira entrou em mais de 135 países no ano passado, totalizou 1,5 milhão de toneladas e divisas de 6,1 bilhões de dólares. Já no acumulado deste ano, de janeiro até julho, o Brasil vendeu 844 mil toneladas, um acréscimo de 8,3% em comparação ao mesmo período do ano passado, representando aí 3 bilhões e meio de dólares, ou mais 11,1%. De acordo com os dados da Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os principais mercados importadores da proteína animal, né, da carne bovina, produzida pelo Brasil até o mês de julho, foram Hong Kong, China, Egito, Chile, Irã, Estados Unidos e Alemanha. O destaque do período foi a China, que aumentou 56,4%, 729 milhões de dólares, no valor importado do Brasil, com 158 mil toneladas ou 43,8% a mais de carne bovina. Outro mercado comprador de relevância nos 7 primeiros meses do ano foi a Alemanha. Olha só, a alta da Alemanha foi de 338,4%, segundo dados do mapa, no volume financeiro, ou 133,8 milhões de dólares, correspondendo aí a quase 6 mil toneladas. O Chile também aumentou seu fluxo comercial com o Brasil. Suas compras no período tiveram um incremento de perto de 80%, alcançou 253 milhões de dólares. O volume chegou a quase 61 mil toneladas de carne bovina no acumulado do ano. Outro destaque do ranking da carne bovina é Hong Kong, que comprou 29,1% a mais, 879 milhões de dólares e 212 mil toneladas, ou 18,1%. O Brasil disputa com a Índia a primeira posição entre os maiores exportadores mundiais de carne bovina, com aproximadamente 1.850.000 toneladas no ano passado,
de acordo com o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Vamos agora a um comentário sobre mercado com Clayton Santos, da TS Corretora. Vamos ouvir. Amigos da Destaque Rural, estamos aqui para fazer mais um fechamento da semana. A última sexta-feira nós tivemos uma queda muito acentuada em Chicago após o relatório americano, onde eles aumentaram a projeção da colheita dessa nova safra, que já inicia agora no mês de setembro, né, onde o forte da safra mesmo é de setembro e outubro. A semana, então, ela iniciou tentando recuperar um pouco essas perdas, né? Os primeiros 3 pregões, segunda, terça e quarta, segunda e terça foram relativamente positivos, 4, 5 pontos. Já na quarta-feira ele recuou em torno de 10 pontos. Quinta-feira ele teve uma alta muito interessante, chegando a 28 pontos, né, no pregão de ontem, quinta-feira. Hoje o mercado passou a maior parte do pregão em baixa, chegou a bater até em alguns momentos 14 pontos de baixa, e como a gente diz, no apagar das luzes aí, no fechamento praticamente do mercado, acabou fechando com um ponto positivo. Tá? Essa volatilidade toda do mercado, ela está sustentada em 2 situações. Uma entre o acordo dos Estados Unidos e da China. Então ontem a alta estava dando conta de que o pessoal da China estão vindo para os Estados Unidos para tentar selar esse acordo e retomar as compras no mercado americano. Isso acontecendo, a tendência de aumentar o número de negócios no mercado americano, e automaticamente acaba subindo Chicago. Por outro lado, o mercado também está com uma boa sustentação em relação à sua produtividade. O clima lá nas lavouras americanas está muito favorável, né, com umidade suficiente, enfim, correndo tudo dentro da normalidade. Então esse acaba assegurando que o preço se mantenha, né, o que a Bolsa de Chicago se mantenha nessa flexibilidade, né, que hora alta, hora baixa, em virtude dessas 2 situações, acordo americano e clima dos Estados Unidos. Nós aqui no Brasil acabamos aproveitando esse momento desse desacordo americano, onde os prêmios se elevam. Então, quer dizer, há uma procura maior pelo grão brasileiro, acabando fazendo com que o prêmio aumente e, consequentemente, valorize mais o nosso produto. E somando-se a isso o dólar, né, que o dólar também tem se mantido em alta. Essa semana mesmo ele voltou a subir bem, chegou a bater na casa dos 13,95, né, acabando fechando a semana em 3,92 o dólar. Então, fazendo a conversão do bushel para dólar, mais o prêmio, dá uma conversão em reais bastante interessante, rodando aí no porto na casa de 93 para pagamento final de outubro, né, para soja disponível. Soja futuro rodou alguma coisa de 87 no porto, o que acaba sendo muito interessante para o produtor ir cobrindo os seus custos, né, tendo uma boa remuneração. O mercado deve continuar nos próximos dias nessa volatilidade, né? A preocupação é que, se na medida que os Estados Unidos façam o acordo, a tendência das atenções é voltar para o mercado americano, e talvez nós perdamos um pouco do prêmio e o mercado pode perder um pouquinho de valor. Nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade, e um bom final de semana a todos, e até a próxima. Representantes de 28 entidades do agronegócio estavam reunidos ontem, quinta-feira, para avaliar o programa de desburocratização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, lançado há 2 anos. Ao final do encontro, o ministro Blairo Maggi fez um apelo para que as associações cobrem dos empresários do setor responsabilidade e transparência nas entregas ao consumidor. Ele disse que o tempo do jeitinho não existe mais. Lembrou que o MAPA vem implementando mudanças em seus processos para se adequar às exigências do mercado externo e interno. Na opinião do ministro, a produção brasileira tem capacidade de dobrar e atender às necessidades dos compradores externos, mas precisa cumprir com os seus compromissos.
e até citou um exemplo no caso da Rússia, que exige que a carne suína não tenha a presença da ractopamina, que é um indutor de crescimento usado no mundo inteiro, mas não aceito pelo mercado russo. Daí foi feito um acordo entre empresas privadas dos dois países, mas não teve a participação do governo, não teve a participação do MAPA para a venda da carne sem a ractopamina, mas um produtor não cumpriu, né, esse acordo, e aí o Brasil enfrenta problemas com os russos por causa disso. O ministro diz que pelo erro de apenas um empresário, todo o mercado brasileiro pode sofrer as consequências. Por isso, então, que foi feita essa cobrança aí por parte do ministro Blairo Maggi de transparência e responsabilidade de empresas para o crescimento do agro, sempre com o apoio aí do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Também o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou ontem que uma eventual proibição do uso do glifosato impediria o plantio de 95% da área da soja, milho e algodão, as 3 maiores culturas anuais do país. O ministro sugeriu ao agricultor desobediência da ordem judicial que proíba o herbicida amplamente utilizado no trato das culturas. Ele citou a decisão liminar da juíza federal substituta Luciana Raquel Tolentino de Moura, da 7ª Vara do Distrito Federal, que concedeu tutela antecipada para que a União suspenda, a partir de 3 de setembro, o registro de defensivos, entre eles os de base de glifosato. E afirmou que a Advocacia Geral da União já recorreu dessa decisão no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Maggi diz que sem o uso do herbicida, agricultores teriam de retomar a utilização de grades e arados para a preparação do solo, implementos que praticamente já perderam aí a função com o crescimento do plantio direto e também das lavouras transgênicas resistentes ao herbicida. Vou trazer aqui agora alguns dados relacionados à carne de frango, que foram divulgados pelo CPEA, Exalc-USP, que o aumento no poder de compra da população devido à entrada dos salários não foi suficiente para aumentar a demanda pela carne de frango na 2ª semana de agosto, segundo este levantamento que foi divulgado então pelo CPEA. Com isso, entre 9 e 16 de agosto, os preços da carne caíram na maioria das regiões acompanhadas. Quanto às exportações de carne de frango, bateram um recorde no mês de julho, foram exportadas 451 mil toneladas de carne in natura e industrializada, sendo aí quase o dobro do mês de junho de 2018 e 20,1% acima de julho de 2017, segundo dados da SECEX. O setor exportador contou com maior participação de destinos secundários como a África do Sul, uma vez que a relação comercial com a Arábia Saudita, que é a maior parceira no comércio da proteína brasileira, tem sido complicada por novas exigências no abate por parte dos compradores. E assim, a Arábia Saudita saiu da posição de maior destino da carne de frango brasileira para a 5ª colocação, foi passada por Japão, China, África do Sul e Emirados Árabes Unidos. MML, construtora e incorporadora. Invista em projetos preparados para o futuro. MML, construtora e incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Vamos agora trazer as informações relacionadas à economia. Eu quero começar falando sobre um aplicativo lançado pela Receita Federal que pode ser útil. Ele foi lançado nessa semana e permite que contribuintes consultem as informações básicas e também informações de processos digitais que se encontram na própria Receita, também no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ele foi batizado de e-Processo. Esse aplicativo permite a qualquer usuário de smartphone ou tablet realizar consultas inserindo o número do processo ou então do CPF ou CNPJ. A ferramenta também permite receber alertas em tempo real sobre andamentos de processos. Para isso, há uma opção de selecionar como favorito qualquer um dos processos listados. Então, uma ferramenta aí que pode ser útil para o cidadão, também para o empresário em relação à Receita Federal. Foi divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas que a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal, IPCS, relativo ao período da semana que se encerrou no último dia 15, registrou uma variação de 0,19%, positiva, né? Mas ficou praticamente estável em relação à semana anterior, que foi de 0,2%. O resultado reflete desaceleração de preços em 4 das 7 capitais
pesquisadas com destaque para Brasília, onde houve deflação de 0,35%. Deflação, para quem não sabe, é uma inflação negativa. Também tem um outro dado de inflação, que é o IGPM, que é o Índice Geral de Preços Mercado, que é chamado de índice de aluguel, ou ele é utilizado para reajustar aluguéis, avançou 0,14 ponto percentual na segunda prévia de agosto, fechou em 0,67%, em julho teve alta de 0,53%. Também esse dado foi divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos dar uma olhada aqui nas informações que a gente vai ter do calendário econômico na semana que vem, que são importantes aí. Entre eles, na semana que vem, na quinta-feira, tem duas informações bem importantes, que é a confiança do consumidor, para saber como é que está a expectativa aí do consumidor em relação ao consumo, e também o IPCA 15, que é considerado uma prévia da inflação oficial, que é o IPCA. São duas informações econômicas que estão no calendário da semana que vem. Hoje, agora a gente falando do Ibovespa, o índice esboçou uma recuperação hoje à tarde, seguindo a melhora no exterior depois da notícia de que Estados Unidos e China têm planos para resolver a guerra comercial em novembro, mas não conseguiu sair do campo negativo o índice Ibovespa hoje. Fechou novamente em queda, pressionado pelo cenário político e zerou os seus ganhos no ano de 2018. Então, o benchmark da Bolsa Brasileira fechou hoje com queda de 1,03%, foi a terceira queda seguida, fechou em 76.028 pontos. Na semana, as perdas de toda a semana foram de 0,63%. Em relação ao dólar, ele hoje chegou a bater R$ 3,95 na máxima do dia, mas ele perdeu força, então, com esse alívio externo, fechou ainda com alta de 0,24%, mas bem abaixo daquela máxima de R$ 3,95, fechou a R$ 3,91, R$ 3,9147 na venda. Vamos ver agora como é que vai ficar o final de semana, o tempo. Vamos começar então com a previsão do tempo aqui para a região sul. Amanhã, sábado, dia 18, conforme a gente vê no mapa, tempo bom, né? Céu limpo ali em toda a região sul. A previsão da clima-tempo de sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva no leste do Paraná e no nordeste e leste de Santa Catarina. Demais áreas do sul tem um sábado de sol e temperatura em elevação com frio na madrugada nos trechos de serra. Agora, domingo, já muda toda a situação. A previsão diz assim, frente fria deixa o dia chuvoso com queda de temperatura no sudoeste do Rio Grande do Sul e provoca ainda chuva pela manhã no centro-oeste e sul gaúchos, com risco de chuva forte. Demais áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sudoeste do Paraná tem chuva a partir da tarde. Vamos agora à previsão do tempo para a região centro-oeste. Para amanhã, sábado, dia 18, a gente vê ali que uma boa parte da região tem sol e a outra com chuva. Sábado de sol no centro-oeste do Brasil, previsão de pancadas de chuva acompanhadas de raios a partir da tarde no centro-norte de Mato Grosso e no norte de Goiás. Demais áreas têm tempo firme sem chuva e a temperatura fica em elevação amanhã, domingo. Domingo de sol em todo o centro-oeste do Brasil, aumento de nuvens e previsão de pancadas de chuva acompanhadas de raios a partir da tarde no sul e no oeste de Mato Grosso do Sul e no oeste e centro-norte de Mato Grosso. O sol brilha o dia todo nas demais áreas. MML, construtora e incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML, construtora e incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Vamos então agora às cotações de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 17 então, de agosto. A gente começa aqui a cotação pelo farelo de soja. Em Ponta Grossa, R$ 1.430. Em Paranaguá, R$ 1.440. Agora, a saca de soja em Passo Fundo, R$ 85. Em Paranaguá, R$ 91. Em Rio Grande, R$ 91. Em Rondonópolis, R$ 78. Agora, saca do milho. Em Passo Fundo, R$ 43. Em Ponta Grossa, R$ 39. Em Rondonópolis, R$ 30. O trigo em Santa Rosa, a tonelada, R$ 850. Em Dourados, R$ 1.030.
Em Cascavel, R$ 1.050. E em Carazinho, R$ 850. Arroz em casca, Pelotas, a saca, R$ 43,40. Em Cachoeira do Sul, a saca, R$ 43,75. E em Jaraguá, R$ 42,50. Agora temos aqui a cotação do feijão. Feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 70 a saca. Em Santa Maria, R$ 120. O feijão preto. Também feijão preto em Lagoa Vermelha, R$ 120. Agora o boi gordo, a cotação da arroba em Barretos, R$ 145. Em Tocantins, a arroba R$ 133. E no Rio Grande do Sul, o quilo R$ 4,65. Suíno vivo, no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,05. E a média no estado do Rio Grande do Sul, R$ 2,85. O frango vivo, no Rio Grande do Sul, R$ 2,90. E o frango vivo em São Paulo, R$ 3,00. Ficamos por aqui então com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Lembrando que você pode assistir sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, este programa ao vivo. Pode também acompanhar nas redes sociais, nos canais do YouTube da Destaque Rural, também o programa gravado. Lembrando que também você pode participar, não só pelas redes sociais, mas também pelo WhatsApp, nos números 54991169140. 54991169140. Quero te desejar um bom final de semana, segunda-feira estaremos de volta e hoje, para fechar o Destaque Rural Notícias, nós vamos colocar mais imagens das fotos que foram enviadas pelas pessoas que acompanham o trabalho da Destaque Rural, que foram convidadas então a enviar fotografias, que quisessem aí das suas propriedades, para que participassem no Dia Mundial da Fotografia, que vai acontecer no domingo. Aliás, você vai ver aí as imagens que estão concorrendo e aquelas que foi mais curtida, vai ganhar então e vai aparecer aí na revista Destaque Rural e também vai ter esse destaque todo. Vamos ver então as imagens para finalizar esse nosso Destaque Rural Notícias desta sexta-feira. Um bom fim de semana e até mais. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.